Quem é ou o que é o Espírito Santo? Como a Bíblia nos apresenta? É uma pessoa? É Deus? É uma coisa? É uma força? É apenas uma manifestação que representa a presença de Deus ou algo do tipo? Vamos ver algumas passagens, principalmente do Novo Testamento, e ver como ele nos apresenta. Na descrição do vídeo eu vou colocar o texto, meu esboço e algumas outras orientações que eu não vou falar aqui com detalhes, mas vou mencionar. Então, para você pegar com maiores detalhes, você dê uma olhada na descrição. Muito bem, gente. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Em Efésios capítulo 1 é super interessante como o apóstolo Paulo ele apresenta esses três personagens bíblicos. Ele vai falar de Deus, vai falar de Jesus e vai falar do Espírito Santo. Ou seja, a Bíblia sim apresenta o Espírito Santo como uma pessoa e uma pessoa que faz parte da divindade. Em Efésios capítulo 1 ele vai falar do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, vamos ver algumas passagens com detalhes para percebermos isso com maior clareza, tá? O Espírito Santo não é apresentado na Bíblia como uma força, uma coisa, uma manifestação. Ele se manifesta de algumas maneiras, mas ele mesmo não é apenas a sua manifestação. Ainda vou fazer um vídeo completo com maiores detalhes falando da Trindade. Mas nesse vídeo eu quero falar especificamente do Espírito Santo. Olha só, em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3, Paulo fala bem assim, 3 a 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então ele está apresentando aqui Deus, a vontade de Deus. Então o Deus Pai. A partir do versículo 5 ele vai falar do Filho. Vamos pegar o versículo 5 mais uma vez. 5 a 12, ó. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Agora ele vai falar de Jesus Cristo. Segundo a sua vontade. Versículo 6. Para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Esse amado é Jesus. No qual temos a redenção do pecado. Em quem temos a redenção? Em Jesus. Pelo seu sangue, remidos, segundo a riqueza da sua graça, e assim vai. Aí ele vai falar de Jesus Cristo. E continua no versículo 13 falando do Espírito Santo. Olha o que ele vai dizer. Em quem também vós, depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então perceba, o livro de Efésios começa apresentando a Trindade, a divindade. É um Deus na forma de três. É um Deus representado na forma de três, né? Três personalidades, três pessoas que dividem a mesma essência, a mesma natureza divina, a mesma autoridade criadora divina, ok? Você percebe em Gênesis 1 que o Espírito Santo estava lá na criação. Tem uma lista aqui que eu quero que você veja depois, mas eu vou colocar na descrição. Em Gênesis 1:2, o Espírito Santo estava ativo na criação. Em João 3, 5 a 6 e Tito 3, ele atua no processo de salvação. Na descrição vai estar lá, torça aí, que eu não quero ler tudo, eu quero ler com vocês algumas passagens. Mas veja, Romanos 8, ele habita na vida dos fiéis junto com Jesus. Ele age na justificação e santificação. 1 Coríntios 6. E Efésios, ele participa da salvação dos santos, selando, sendo um penhor. Então veja, Deus na sua vontade providencia
uma forma de salvar o seu povo, uma forma de salvar os crentes. Essa forma de salvar é Jesus. E o Espírito Santo, nesse processo de salvação, é um selo, é um penhor. Selo, até hoje, né? Quem pouco se utiliza cartas, né? Eu acho que quase nunca, né? Mas o selo é o quê? É um papelzinho colocado na carta que dá garantia de que essa carta vai chegar no local devido. Desde essa época que o selo tinha a serventia semelhante, ou seja, como por exemplo, o rei tinha um anel, ele colava a vela na carta para vedar a vela, né? A vela era colada pela gota da vela, e antes que essa vela endurecesse, ele pegava o seu anel e selava ali, para marcar que ali é uma carta de autoridade real. Então ela chegava até seu destino. Somente para quem a carta foi endereçada, poderia quebrar aquele selozinho e tal. Então, penhor, o que é penhor? Penhor é o que tem o mesmo significado de hoje. Eu devo algo a você. Aí eu te dou uma garantia de que, um exemplo, daqui a um mês eu te pago o que te devo. Qual a garantia que você me dá? Pronto, toma aí minha habilitação como garantia, minha carteira de identidade como garantia de que eu vou vir aqui e pagar. Entendeu? Tem uma garantia, é uma prova visível de que eu vou cumprir aquilo que prometo. O Espírito Santo no processo de salvação é isso. Ele é um selo, ele nos sela, ou seja, ele é a garantia de que vamos chegar ao nosso destino, que é a salvação. Ele é o penhor, é a garantia de que Deus vai vir, Jesus vai voltar para poder nos resgatar, nos restaurar e tudo mais. Entendeu? Então, o Espírito Santo faz parte do processo da salvação junto com Deus e Jesus. Eles são apresentados unânimes nesse processo. Olha Atos, capítulo 5. Vamos dar uma olhada aqui, mais uma passagem que mostra o Espírito Santo como divino, como Deus. Atos, capítulo 5. Em Atos, capítulo 5, a partir do versículo 1, diz bem assim: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Antes disso, Barnabé tinha vendido suas propriedades e dado o dinheiro todo aos apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos iriam administrar aquele dinheiro para distribuir aos necessitados. Desde que a igreja começou, gente, desde que a igreja começou, que se faz coleta de dinheiro, tá? Mas a coleta de dinheiro não é para enriquecer obreiro, não é para empobrecer a irmandade. É claro que existem falsas igrejas, falsos pastores, falsos ministérios, mas nós não podemos prejudicar os verdadeiros por causa dos falsos, tá? Tem cristão que já não oferta mais, tem cristão que dá esmola, não é oferta. O reino de Deus, obra de Deus, não é um mendigo morrendo de fome, precisando da sua sobra. Tem que ser valorizado, gente. A gente tem que ofertar, tirar o nosso melhor. Por quê? A oferta, a contribuição é para ajudar os obreiros, os pregadores, as missões, os missionários, tanto homens como mulheres, famílias que dedicam sua vida na pregação do Evangelho. A oferta, a contribuição é para ajudar aos necessitados da congregação. Tem irmão que tem dificuldade de comprar remédio, comprar roupa, comprar comida, está passando por alguma dificuldade financeira ou quer que seja, a igreja vai cuidar dos necessitados de verdade, não é dos acomodados, tá? A igreja também visa obreiros, missões e ajudar os necessitados. Basicamente é isso que o Novo Testamento orienta. Jesus fazia coleta, lembra que ele andava com uma bolsa da coleta, era Judas, o traidor, que tomava conta, inclusive. Jesus ensinou os apóstolos, eu tenho um vídeo aqui que explico sobre isso com bastante detalhes, eu vou até fazer outro de uma forma bem melhor explicada, né? Salário de pastor, pode? Um negócio assim.
salário de pastor. Estou explicando isso, gente, porque, veja só, a igreja ela não depende de dinheiro, tá? A gente não depende, o dinheiro é uma ferramenta, é um facilitador. Quanto mais você investe, mais se propaga. No sistema capitalista, é assim que as coisas funcionam. Por isso que alguém, quando se candidata à política, a algum partido, ele investe muito dinheiro naquilo, porque ele tem que aparecer, ele tem que vender a ideia dele. Por isso que muitos partidos políticos, para defender suas ideologias, investem muito dinheiro. Muita gente que é rico investe muito dinheiro em seus partidos para que a ideia que ele acredita se propague. A igreja tem que fazer a mesma coisa. Eu volto a dizer, a igreja não depende de dinheiro, mas o dinheiro é uma ferramenta que contribui para impulsionar a pregação, o ensino. Entende? As igrejas que mais cresceram foram as que mais pregaram e investiram financeiramente nos pregadores, nos irmãos. Entende, gente? Eu estou explicando bem porque falar de dinheiro é uma coisa tão delicada, tão difícil, porque nós somos avarentos. A gente tem a tendência à avareza. Então, o que é que acontece? Eu quero qualquer desculpa para eu não ofertar na igreja. Entende? Eu quero qualquer desculpa. Olha aí, pastor ladrão, não dou mais. Todo pastor... Entende? Esses tipos de coisa. E não é bem assim. Leia a Bíblia e saiba diferenciar o jóio do trigo. O verdadeiro também existe. O cristão fiel existe. O ministério de Deus na terra existe. Você só precisa estudar a Bíblia para poder diferenciar quem é quem, tá? Muito bem. Então vamos ofertar com gosto, com vontade. Era o que os irmãos desde o início da igreja faziam. Barnabé tinha lá uma propriedade e vendeu Deus para os apóstolos. Aí Ananias e Safira falou com a mulher, olha, vamos fazer assim também. Não quero julgar a intenção deles, mas eles cometeram uma falha aqui, vamos ver qual foi. Mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e levou o restante e depositou aos pés dos apóstolos. Ele vendeu por um preço e só deu parte daquilo lá. Então Pedro disse, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? O problema aqui não é porque ele não deu o dinheiro todo. Ele poderia vender e não dar nada. Era dele, fazer o que quiser. Pedro até vai dizer isso. O problema aqui é que ele mentiu. O pecado aqui não é você deixar de dar. O pecado aqui é você mentir enquanto está dando. Se você vendeu uma parte, se você vendeu e vai contribuir uma parte, olha, eu não vou dar todo não, mas vou dar uma parte. Problema nenhum. O problema aqui foi a mentira. E ele diz, você mentiu a quem? Ao Espírito Santo. Aí versículo 4. Conservando porventura, não era seu? Você segurando o dinheiro, contendo o dinheiro não é seu? O campo é seu, não tem problema nenhum. E vendendo não estaria em seu poder? Como, pois, colocou isso no coração este desígnio? Mentistes não ao homem, mas a Deus. Opa, peraí. Ele não falou que mentiu ao Espírito Santo? Como é que agora ele está dizendo que mentiu a Deus? Porque o Espírito Santo também é Deus, é divino, ok? Olha essa passagem em 1 João, vamos lá, mais uma passagem que vai nos ajudar a entender como o Espírito Santo também é Deus. Ó, 1 João capítulo 2, olha o que é que diz bem aqui, 1 João capítulo 2. Filhinhos, escreva estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Quem é nosso advogado? Não é Maria, é Jesus, o justo. Nosso advogado não é nenhum santo. Ninguém intercede por nós a não ser Jesus. Ele é o único justo, ok? Então, inclusive eu tenho uma aula completa sobre a Epístola de 1 João, uma playlist lá, aula bem profunda, detalhada. Corre lá que vale a pena você aprender a carta toda, tá? Então, esse nome advogado é uma tradução do grego que se refere ao Espírito Santo. Então, nós temos uma tradução, né? Uma tradução do grego. O Espírito significa pneuma, né? No hebraico, ruá, um negócio assim, mais ou menos, não faz muita diferença.
Mas advogado aqui se refere, é uma tradução que quer dizer o quê? É alguém que está do lado, é alguém que defende, é alguém que ajuda, auxilia, apoia, algo assim do tipo. Então, Jesus ele é chamado de nosso advogado. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Eu estou com a anotação aqui e essa anotação eu vou deixar na descrição também, tá? Muito bem, gente. Jesus, aqui ele é chamado de advogado, e o Espírito Santo, pelo próprio Jesus, é chamado de outro advogado. Olha só que interessante. Abre aí sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 14, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada. Evangelho de João, capítulo 14. João 14, versículo 16. Olha o que diz. João 14, versículo 16. Jesus falando sobre o Espírito Santo. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que estejam para sempre com vocês. Outro Consolador. Esse nome, Consolador e advogado, é a tradução da mesma palavra, paráclito, no termo grego, que significa advogado, consolador, conselheiro, auxiliar, alguém que vai ficar do seu lado. Olha a coisa interessante. 1 João, ele diz que Jesus é o nosso advogado. E no Evangelho de João, Jesus diz que nós temos outro advogado. Ou seja, o Espírito Santo está sendo colocado no lugar de Jesus. Não é que um substitui o outro. O ponto é, Deus, Jesus e o Espírito Santo trabalham juntos a favor dos salvos, porque eles são Deus. Não são três deuses, porque a Bíblia fala que existe um Deus só. Mas esse Deus se manifesta de três formas, ok? É bem complexo, é bem polêmico, é bem difícil, mas aí é que está o ponto. Deus não se explica, Deus se acredita e confia. Uma coisa interessante é que toda a natureza ela reflete três em um. Foi Deus quem fez o mundo. E o mundo, ele todo, em vários lugares na natureza, você vai ver o reflexo de três em um. Como o professor e teólogo, Adalto Lourenço, faleceu esse ano, ou foi ano passado. Ele ensina bastante, muita gente conhece o Adalto Lourenço, Ele explicava bastante muito isso, como por exemplo, o espaço. Você tem altura, largura e profundidade. É um espaço representado em três em um, entende? O equilíbrio, você precisa de, no mínimo, 3 bases para poder manter o equilíbrio. 3 pernas, Ah, mas nós andamos só com 2 pernas. Só que você tem as pernas verticais, e os pés representando a base mais um ponto de equilíbrio, 3, de qualquer forma. Enfim, você vai vendo que a água ela pode estar no estado líquido, sólido e gasoso, a mesma água, a menor unidade da molécula, o átomo, é dividido em prótons, elétrons e nêutrons, 3 em 1, enfim, vários componentes e formas da natureza são representadas na forma de 3 em 1. A família é pai, mãe, filho. É uma família só, mas 3 membros que representam uma composição. Uma família representada na forma de 3 componentes. Entende o que eu quero dizer? Então, o Deus é um, mas ele é representado na forma de 3. Como o mundo foi feito por meio desse Deus, o mundo, a natureza, representa isso também. Muito bem, o Espírito Santo tem atributos, tem características divinas também, ok? Então, a Bíblia, o Novo Testamento, mostra o Espírito Santo como Deus. E ele atua, ele não é uma força
uma energia, ele é uma pessoa. Eu vou deixar na descrição aqui as passagens, mas olha, ele ora por nós e ele faz oração, faz orações, você vai ver isso em Romanos. Em Romanos ele é um guia, ele é um líder. Em 1 Coríntios é quem reparte os dons, é ele quem reparte os dons. Em Apocalipse 2,7, ele fala, ele revela, ele traz conhecimento. João 14,26, ele ensina. João 15, ele testifica. Em Atos 13, ele ordena, entende? Ele impede, você vai ver isso em 16,6. Então você vê uma série de atuações do Espírito Santo como uma pessoa. Ele tem escolha. A Bíblia, Paulo vai dizer, não entristeçais o Espírito Santo. Ele pode ser entristecido. Não resistam ao Espírito, ele pode ser resistido, entende? Então o Espírito Santo não é energia, uma força, uma coisa. Ele é uma pessoa e uma pessoa divina que atua junto com Deus e Jesus em prol da salvação da humanidade. E por fim, como é que nós recebemos o Espírito Santo? Agora eu peço paciência a vocês, porque muita gente me acompanha no YouTube, muitos irmãos da igreja que eu faço parte, os irmãos da igreja que eu faço parte já vão entender isso aqui com muita clareza e facilidade, porque a gente entende bastante essas coisas. Mas tem muita gente de várias denominações que aprende assim, com todo o respeito, gente. Tem muita denominação que ensina partes da Bíblia, mas não ela toda, nem profunda e nem sempre de forma coerente, tá? Então, eu peço paciência a você, deixa eu explicar a você. Não é levantando a mão que você vai receber o Espírito Santo, não é pedindo. O fato de você falar em línguas, isso não é sinal de que você tem o Espírito Santo, tá? Mas a Bíblia fala que o Espírito desceu em Pentecostes, eles falaram em língua e tal. Eu vou fazer um vídeo com bastante detalhes sobre isso, sobre falar em línguas. Vou fazer um vídeo falando sobre o batismo de Jesus, o batismo que Jesus ordenou. Jesus ordenou batizar, aí vamos entender isso com maiores detalhes. Então aqui eu vou mostrar apenas algumas passagens para entendermos melhor o que a Bíblia diz sobre como receber o Espírito Santo. Então fica comigo até eu terminar essas passagens, que de primeira você já vai entender. A primeira passagem já vai dizer como você recebe o Espírito Santo. Só que provavelmente é a primeira vez que você vai ouvir isso. Então, as outras eu vou explicar por que assim. Olha, Atos capítulo 2, versículo 38. Vamos lá. Atos capítulo 2, versículo 38. O que é que está acontecendo aqui? A partir de Atos 2, a igreja começou. O Espírito Santo desceu, veio o poder sobre os apóstolos, eles começaram a ensinar e pregar e muita gente foram se convertendo. Nessa primeira pregação do apóstolo Pedro, olha o que é que ele fala aqui. Atos 2, versículo 37, ele pregando à multidão. Vocês crucificaram o autor e salvador da vida, o Messias que foi profetizado e tal. Aí eles creram e se arrependeram. Olha o que é que diz aqui. Ouvindo, Atos 2, 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiram-se o coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos. Irmão, o que vamos fazer? Olha o que é que Pedro respondeu. Arrependam-se, olha só, arrependam-se e cada um de vocês seja o quê? Batizados em nome de Jesus Cristo. Eu identifiquei que estou em pecado, eu identifiquei que falhei com Deus. O que é que eu tenho que fazer? Primeiro, arrependa-se, depois, seja batizado em nome de Jesus Cristo. Por quê? Para quê? Olha só. Para remissão dos vossos pecados e receber o dom do Espírito Santo. É aqui que começa uma confusão tremenda. Porque tem gente que vai dizer bem assim, eu recebi o Espírito Santo, mas não recebi o dom do Espírito Santo. Ligando o dom com o Espírito Santo a falar em línguas, expulsar demônio, e não é isso. Vamos por partes. Arrependam-se e seja batizado em nome de Jesus Cristo. E tem outra confusão aqui. Meu Deus do céu, tem igrejas ensinando que você não precisa ser batizado. É por isso que eu vou fazer um vídeo bem detalhado
Jesus ordenou batizar. E tem gente que pega aquela passagem de Paulo, mas Paulo diz, Jesus não me mandou batizar. Ixi. Bem, Paulo ensinou sobre batismo em Romanos, em Colossenses, em Gálatas, provavelmente em Coríntios, não estou lembrado agora. E por que ele está ensinando tanto sobre batismo se Jesus não ordenou ele batizar? E ele mesmo batizou, tá? E ele mesmo batizou, como ele mesmo disse. Então você está entendendo errado. Enfim, mais aula não é sobre batismo, né? Aula é sobre como receber o Espírito Santo. É tema para outro vídeo. Fica comigo que você vai pegar tudo isso. Vamos lá por partes. Olha, gente, creia no Senhor Jesus Cristo, arrependa dos seus pecados, seja batizado em nome de Jesus Cristo, é uma ordem, é um mandamento. Para quê? Para a remissão dos pecados. Nós recebemos o perdão dos pecados, não é quando cremos. Quem aqui aceita Jesus está arrependido dos pecados, né? O pregador faz aquela pregação emocionante, apaixonante. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Quem aqui quer? Eu. Vem aqui que eu vou orar por você e o Espírito vai vir. Não é não, gente. Não tem isso na Bíblia, não. A igreja de Cristo, tá? Estou falando da igreja da Bíblia. A igreja nunca começou assim, isso nunca foi assim. Essa doutrina surgiu uns 70 anos atrás para cá. Entende? De levantar a mão, aceitar Jesus, seja depois a gente pensa em batismo. Leia o livro de Atos 2 até 22. Você vai ver que todo mundo que creu foi batizado. Todo mundo que creu. Porque o batismo faz parte da fé. O batismo faz parte da conversão. Por isso que arrependa-se de seus pecados e seja batizado para remissão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo. O nome dom, em grego, significa presente. Não significa que você vai fazer milagres. Significa que você vai receber um presente. E que presente é esse? O Espírito Santo. Eu recebo o Espírito Santo quando eu tenho consciência do meu pecado, eu assumo minha culpa, me arrependo, creio em Jesus, aí eu me batizo. Quando eu me batizo, eu recebo perdão e Deus me presenteia com seu Espírito. Não quer dizer que eu vou falar em línguas, não quer dizer que eu vou fazer milagres. Isso é outra coisa, que eu vou falar sobre milagres, dons milagrosos em outro vídeo. Isso é outra coisa. Aqui é o processo da salvação, tá? Mas nós somos salvos pela fé. Gente, mas fé sem obras é morta. A fé é ação, tá? O livro, eu tenho uma playlist onde eu ensino o livro de Tiago todo. Procura essa playlist e vai lá aprender o que significa fé na Bíblia, tá? Fé sem obras é morta, entende? Quando eu creio, mas não vivo conforme o que creio, então isso não é fé, isso é crendice, é fideísmo. É mitologia, eu creio por crer. Você é cristão? Sou. Mas não vou para a igreja não. Então você não é cristão. Então não existe isso. Você é cristão? Sou, mas eu vivo como eu quero. Então você não é. Entende? Vai ler a Bíblia. Tem muito cristão se desviando na igreja porque está enchendo a cabeça de ideias políticas, de ideias de filme, de novela, ao invés de se encher da palavra de Deus. Está desviado, perdido e não sabe. Tá? Vamos aqui por partes. Recebemos o Espírito quando cremos, nos arrependemos e somos batizados. E por que eu recebo o Espírito Santo depois do batismo? Vamos ver algumas passagens aqui e a gente vai entender por que a gente recebe o Espírito após o batismo. Olha, após o batismo você é revestido de Cristo. É Paulo que fala isso em Gálatas capítulo 3. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 25. Esse livro aqui de Gálatas, Paulo está explicando como somos salvos por meio da fé. E sempre que se fala de fé, se fala de batismo, tá? As pessoas ficam aí interpretando as coisas isoladas. É por isso que eu ensino livros. Nesse canal eu ensino cada livro do Novo Testamento, para você ter o conhecimento
todo e não partes dele. Aqui é uma aula temática, então não tem como ler o livro todo, por isso que eu estou já esclarecendo. Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 25, fala bem assim, ó. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Ele está falando da não necessidade da lei, depois que a fé veio. Se você ler o capítulo 3 todo, você vai ver isso. Aí ele continua dizendo no versículo 26, Pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Aí as pessoas param aqui, tá vendo? Eu sou filho de Deus porque me batizei? Não, porque eu creio. Se eu creio, sou filho de Deus. Continue a leitura, meu filho, para entender do que é que ele está falando. Olha o que ele vai dizer aqui no versículo 27. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo Jesus vos se revestiu. Entendeu? Não basta crer para ser filho de Deus. É porque quem crê vive conforme a fé. E a fé ensina que eu devo ser batizado. E quando eu sou batizado, de Cristo eu me revisto. Aqueles que são batizados, Deus olha Jesus para eles. Não olha mais os pecados, ok? Vamos dar uma olhada agora em... Ainda não me recuperei totalmente da gripe, né? Eu tenho um grupo que alguns irmãos e amigos estão me acompanhando no grupo, aí sabe. Lá eu dou avisos de tudo. Na descrição do vídeo, se você quiser entrar nesse grupo, lá eu compartilho mensagens, tiro dúvidas de quem me pergunta, aviso as próximas aulas e coisas que me acontecem, né? Eu fiquei doente e não deu para gravar algumas aulas. Estou me recuperando ainda, por isso que eu estou tossindo desse jeito. Se você quiser fazer parte desse grupo, é só clicar no link que está na descrição do vídeo, tá? No batismo nós morremos para uma vida nova. Olha, Romanos capítulo 6. Você não renasce, você não morre e nasce porque crê, e sim porque você vive aquilo que crê. Olha, Romanos capítulo 6, a partir do versículo 1, Paulo diz bem assim: Que diremos, pois? Vamos permanecer no pecado para que a graça aumente? Não vou explicar esse versículo não, tá? Quando eu ensinar o livro de Romanos, você vai entender isso aqui. Eu quero ir direto ao ponto. Olha o versículo 2. De modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? A gente já morreu para o pecado. Quando foi que a gente morreu no pecado? Ou porventura vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Olha que coisa interessante. O livro de Romanos, Paulo está explicando como somos salvos por meio da fé. E quando se fala de salvação pela fé, se fala de batismo. Porque é no batismo que a gente morre para o pecado para viver uma vida nova. Olha o versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, nós também vivamos uma vida nova. Você não vai viver uma vida nova porque entrou na igreja, porque crê em Jesus, porque lê a Bíblia. É quando você crê, se arrepende, confessa, é batizado. Tem que passar pelo batismo para poder morrer para o pecado e viver uma vida nova. Quero ler com você mais uma passagem para você ver o que o batismo promove na nossa vida. 1 Pedro capítulo 3, a partir do versículo 20. 1 Pedro capítulo 3, a partir do versículo 20. Pedro aqui está mostrando como... Ele está contando a ilustração de como foi na época de Noé, que Noé pregava o juízo de Deus e as pessoas não acreditavam. Aí veio o dilúvio, ele fez a arca e quem entrou na arca se salvou, né? Olha só o que é que ele vai dizer aqui. 1 Pedro capítulo 3, a partir do versículo 20. Os quais, no outro tempo, foram desobedientes, quando a paciência de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, ou seja, 8 pessoas foram salvas através da água, o qual figura o batismo agora também vos salva. Pedro está usando a ilustração daquele período. Olha, eles entraram na água e a água salvou eles.
porque ele quer mostrar como é importante o batismo, como precisamos ser batizados para ser salvo. Então ele está fazendo essa aplicação. Noé pregou, ensinou, não acreditaram, apenas 8 pessoas entraram na arca e foram salvas pela água, porque a água levantou a arca, entende? E então, enfim, é como ele está contando, né? Porque ele quer aplicar isso no batismo. Versículo 21. O qual figura o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, porque o nome batismo significa mergulhar. Não é derramar água na cabeça, nem aspergir. Isso são outros nomes. Inclusive, existe igrejas que faz batismo por aspersão. Não é o batismo que Jesus mandou. Existe igreja que faz batismo por derramamento. Não é o que Jesus mandou. Por isso que Pedro está falando, o batismo não é você limpar a sujeira do corpo. Por quê? No batismo você mergulha o corpo todo. Tá? O qual figura o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da sujeira do corpo, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então veja que não é o batismo, mas o que ele representa. Nós temos uma boa consciência com Deus após o batismo, por causa da ressurreição de Jesus, ok? A salvação é pela fé naquilo que Jesus fez, não naquilo que nós fazemos. Mas crer em Jesus significa que eu vivo uma vida obediente. E dentro dessa obediência está o batismo. Simples, fácil de entender, difícil de aceitar para quem está acostumado com heresia, né? Mas olha só, no batismo, recapitulando, no batismo você se reveste de Cristo, você é perdoado, você morre para o pecado para uma vida nova. Você tem uma consciência em paz com Deus. Por isso que eu preciso do batismo para receber o Espírito Santo. O Espírito Santo só entra em mim depois que eu passo por tudo isso. Quer ver um exemplo disso? Jesus falou que você não pode ver nem entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Isso está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 a 5. Não vou ler por causa do tempo, tá? Então leia aí, vou deixar todas essas passagens na descrição do vídeo. E veja, olha o que Jesus está dizendo. Você não pode ver nem entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Agora pega isso. Nascer de novo da água e do Espírito. Dentro do Novo Testamento, esses dois termos, essas duas frases, ideias, significam o quê? Nascer de novo da água e do Espírito. Leia o Novo Testamento todo. O que é que isso significa? Nascer da água é batismo. Nascer do Espírito é receber o Espírito após o batismo. Entende? Por isso que recebemos o Espírito Santo quando a gente crê, confessa, se arrepende, é batizado e temos que continuar perseverando na doutrina dos apóstolos. Isso não quer dizer que você vai falar em línguas, fazer milagres, isso é outra coisa que eu vou explicar com maiores detalhes em outro vídeo. Bem, na descrição do vídeo eu vou falar também... eu já mencionei aqui que ele ora, ele guia, ele fala, intercede. Vou deixar tudo isso aqui para você entender com maiores detalhes. Que o Espírito Santo é uma pessoa que atua na vida do cristão, entre o cristão e dentro do cristão. Ele age junto com Deus e Jesus no processo de salvação, porque ele também é divino, eterno e atuante. Então, essa aula foi esclarecedora, valeu, ajudou você? Se sim, te peço, veja se você realmente está inscrito no canal. Tem muita gente assistindo às aulas que ainda não é inscrito. Isso me ajuda. Você gostaria de me ajudar, como eu estou ajudando você espiritualmente? Então me dê uma força fisicamente, me ajudando a crescer cada vez mais. Você curtindo, comentando aqui embaixo o que você aprendeu, o que foi interessante, ou até me fazendo perguntas, e compartilhe no grupo da igreja, de amigos que você faz parte. Tudo isso vai me ajudar bastante. Que
Que Deus te abençoe e até a próxima aula.